Chegada, pois, a tarde daquele dia, em que os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas, com medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seja para todos sempre glorificado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, campeão dos campeões, general que tem ganho todas as batalhas. Ele é bom, Ele é santo, Ele é forte, Ele é grande, é poderoso, não mente, não falha, não erra. Ele que nos ajuda, que nos levanta, que nos ensina, que nos exorta, que nos abençoa, que nos governa, que nos impele. Reina sobre nós, Senhor da glória. Toda glória seja dada para o Deus grande, Deus justo, Deus forte, Deus santo, Deus eterno, Deus imortal, Deus infalível. Os homens o rejeitam, a igreja o aceita, os anjos o adoram, o céu o festeja. Esta noite toda a glória pertence somente ao Senhor. Aleluia. Eu teria dificuldade para dizer da sensação extraordinária que a minha alma experimenta em estar nesta casa dedicada exclusivamente ao serviço, ao louvor, à promoção do reino e à glória do Senhor nosso Deus. E estou profundamente agradecido a Deus pela oportunidade com que me privilegia nesta noite, através do pastor Jonatas, para estar aqui ministrando a palavra de Deus. O Senhor seja contigo, precioso servo do Senhor. Quando se esperam grandes coisas de Deus, sempre podem dizer amém? Amém. Quero pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 versículos em 2 distintos lugares da Bíblia, mas ambos serão fáceis de encontrar. Quero pedir-lhe a gentileza de você ir comigo ao livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo 1. Espero até que cada pessoa tenha encontrado este texto e possa acompanhá-lo de onde quer que esteja. Gênesis capítulo 17, verso 1, quantos encontraram? Um soleníssimo aleluia. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E as primeiras palavras do versículo seguinte dizem: e porei meu concerto entre mim e ti. E ninguém quer perder a continuação do versículo. E te multiplicarei. Diga, por favor, o que está seguindo. E te multiplicarei. De que maneira? De que maneira? Deus é tão fiel que nós podemos com os nossos olhos contemplar, como foi contemplado ontem à noite, como está sendo contemplado esta noite, como será contemplado em cada dia desta semana, menos amanhã, será contemplado isso que Deus prometeu. E te multiplicarei grandissimamente. Vá comigo agora, por gentileza, ao livro de Provérbios, capítulo 1. Agradeço-lhe a gentileza de folhear a escritura mais uma vez. Provérbios, capítulo 1, quem sabe você já encontrou. Versículo de número 23. Convertei-vos, pois, pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quem acredita que os versículos que nós terminamos de ler são em verdade palavras de Deus e merecem a nossa melhor atenção e consideração, os que acreditam nisso, por favor, somente digam um vibrante amém. Deus seja louvado por sua palavra. Os versículos
à primeira vista não se relacionam, mas logo em seguida descobrimos que a Bíblia é um só livro. Não há nenhum livro que se compare à Bíblia. Ela é, na verdade, como já se disse de há séculos, o livro dos livros. É o único livro que circula na terra com a chancela do céu. Moisés, João, Paulo, Davi, Salomão e outros não são autores da Bíblia. São escritores dos livros sagrados. O autor da Bíblia é Deus. E se todos os exemplares da Escritura Sagrada, por uma impossível casualidade, se perdessem, desaparecessem aqui nesta terra, não desapareceria a Bíblia, porque na verdade todos os exemplares que nós temos aqui esta noite, e que temos em todo este planeta, todos os exemplares da Bíblia são na verdade cópias. O original está lá em cima. Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, ler a Bíblia aqui embaixo significa estar lendo o que foi dito lá em cima, ecoa aqui embaixo e eternamente prevalecerá. A consideração que faço inicial sobre o primeiro texto lido é apenas por uma questão de circunstância, não diria de coincidência, de circunstância. Nós amamos Abraão. Abraão é chamado de pai da fé. Abraão é um exemplo de como Deus é capaz de fazer coisas que surpreendem admiravelmente a humanidade. O homem que aos 75 anos estava incapacitado de procriar, o homem que era casado com uma esposa impossível de ser mãe, quando tudo havia passado, quando todas as perspectivas e possibilidades e facilidades e circunstâncias favoráveis desapareceram, Deus diz, você vai ser pai. E aquele que não era pai de ninguém tornou-se pai de muitos. E existe, na verdade, uma dimensão múltipla da paternidade de Abraão. Abraão é o pai da fé, mas é também o pai dos crentes. Abraão foi o pai de Isaac, mas também o pai de Ismael. E além de ser isto tudo, e pai dos judeus, é também pai dos filhos de Quetura, ou Setura. Deus é assim. Aquilo que não é, passa a ser. E aquilo que é, deixa de ser. É só Deus mandar. É só Deus falar, é só Deus agir, é só Deus querer, é só Deus sentir, é só Deus determinar. Louvado seja Deus. Nós temos uma afinidade muito grande com Abraão. A Bíblia Sagrada diz que um dia Deus disse para Abraão, Abraão, olha para a areia do mar. E Abraão olhou e era impossível de contar os grãos de areia do mar. Ele disse, assim vai ser a tua descendência. Mas no outro dia Deus diz, agora olha para as estrelas do céu e conta. Era muito mais difícil. E Deus disse, assim vai ser a tua descendência. Quando Deus fala para Abraão contar a areia do mar, está se referindo à descendência humana de Abraão, que seriam os judeus. Quando Deus fala para Abraão contar as estrelas do céu, está falando de uma descendência espiritual. Israel é como a areia do mar, a igreja como as estrelas do céu. As promessas de baixo são para Israel, as promessas de cima são para a igreja. Aos filhos terrenos de Abraão, Deus diz, vocês vão possuir a terra. Aos filhos espirituais de Abraão, diz, vocês vão entrar no céu. Entrar e ficar. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Agora Abraão chegou a uma idade muito especial de sua vida. Há certos trechos da Bíblia que para serem pregados, ministrados, explanados, literalmente, é preciso contar com uma raridade. Por exemplo, a Bíblia diz, nós lemos, que quando Abraão contava 99 anos, coisa linda, daqui a um ano, no próximo ano, a igreja do Senhor no Brasil vai comemorar o seu, para falar o seu centenário. Então ela está nos seus 99 anos, na idade de Abraão, em Gênesis 17. Três coisas muito simples. Deus esteve com Abraão aos 75 anos. Deus esteve com Abraão aos 80, aos 85, aos 90, aos 95. E aos 99 Deus está com Abraão e diz, Abraão, vou falar contigo. É sempre um privilégio lembrar que esta pujante igreja do Senhor, aos 99 anos, continua a gozar do privilégio de ouvir a voz de Deus. Aos 99 anos, Deus aparece a Abraão e diz assim, Abraão, eu quero confirmar o meu concerto contigo. Abraão, antes de um século,
Eu estou aparecendo a ti, Abraão, aos 99 anos, porque eu quero que tu saibas que quando completares 100 anos e fores então romper a barreira do século, eu quero que tu saibas que um século é uma novidade para um homem, mas um século é uma gota d'água para o Deus dos séculos, para o Deus dos tempos, para o Deus da eternidade. Agora, a Bíblia diz que Deus manteve, Deus confirmou, Deus consolidou, Deus reafirmou o seu concerto com Abraão. Vamos agora para Provérbios. Quais seriam as cláusulas do concerto de Deus com a sua igreja? Não vou falar esta noite sobre as cláusulas do concerto de Deus com Abraão, mas quero usar esta palavra de Deus a Abraão para pensar nos seus filhos espirituais. Há muitas pessoas que se perguntam hoje no Brasil e fora dele, realmente o que tem acontecido com esta igreja, que aos 99 anos é tão forte, que aos 99 anos é tão pujante, que aos 99 anos é tão viril, que aos 99 anos é tão poderosa. O que acontece com esta igreja? Que quando alguém ousada e erradamente dizia que qualquer despertamento ou avivamento aos 50 anos perece, essas pessoas que diziam isto já nem existem, se foram com suas teorias. Mas o que em verdade está por trás destes 99 anos? O que realmente está por trás desta igreja poderosa, que a Bíblia chama de gloriosa, o que está por trás? Queria eu, com muita singeleza nesta noite, dizer-lhes que o que está por trás de tudo isto, que tem feito a sua igreja reunir-se com mais vibração hoje do que há anos, é que nós temos um concerto com Deus e Deus tem um concerto conosco. É que nós não estamos ligados a tradições humanas, nós não estamos ligados a manipulações, mesmo aquelas teológicas. Nós não somos o fruto de uma especulação filosófica, nós não somos o resultado de um engodo financeiro, nós somos o fruto de um concerto de Deus. E enquanto este concerto prevalecer e prevalecerá até o dia do arrebatamento, nós seremos uma igreja vitoriosa. Eu quero lhes falar nesta noite sobre as 3 cláusulas do concerto de Deus com a sua igreja. Eu quero falar-lhes esta noite sobre os 3 segredos que tem feito desta igreja, durante 99 anos, uma igreja invencível. Eu quero referir-me nesta noite, à luz da Escritura Sagrada, a 3 mistérios, na verdade são mistérios, que sustentam esta igreja, que apoiam esta igreja, que validam as suas atitudes, que estão sempre abonando as suas atividades neste dia a dia tão difícil, tão imprevisível, muitas vezes cheio de perseguições, muitas vezes cheio de adversidades. Salomão nos surpreende com uma palavra eclesiológica no seu livro de Provérbios. Todos nós, nas escolas bíblicas de pastores, nos seminários bíblicos, ou mesmo nas escolas dominicais, todos nós nos acostumamos a dizer que Salomão teve muita sabedoria, mas que a sua sabedoria não alcançou os arcanos da revelação eclesiológica ou escatológica. E nós pensamos muitas vezes que Salomão só estava interessado em formiga, só estava interessado em gafanhoto, só estava interessado e mesmo no ponto de vista moral, em jovens que procedessem bem. Mas parece que Salomão não se elevou muito na sua sabedoria. A Bíblia nos surpreende em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Talvez seja o único escrito de Salomão com características pentecostais, mas isto nos basta. Nós só precisamos de uma palavra, como dizia o centurião: diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Os 3 fundamentos da estabilidade desta igreja, as 3 cláusulas do concerto de Deus com esta igreja, as 3 razões legítimas porque esta igreja tem estado imperecível durante 99 anos, estão neste versículo. Não é preciso esboçá-lo
porque já está pronto o contexto bíblico. Diz assim: primeiro, convertei-vos pela minha repreensão. Segundo, derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito. Terceiro, eu vos farei saber as minhas palavras. A igreja é o resultado deste versículo. 99 anos aconteceram por causa deste versículo. O que nós sentimos já nesta noite, e vamos continuar sentindo nas outras, até que chegue a luz do raiar final do dia último, nós estaremos debaixo destes preceitos e destes princípios. Primeiro lugar, esta igreja tem se tornado imperecível. Esta igreja mantém a sua pujança. Esta igreja tem se tornado absolutamente vencedora de todos os inimigos que contra ela se levantam, porque ela não é uma igreja de pessoas meramente emotivas. Ela não é uma igreja de pessoas meramente emocionadas. Ela não é uma igreja de pessoas meramente motivadas, psicologicamente motivadas. Nós somos uma igreja de pessoas convertidas. Nenhuma igreja prospera se seus membros não são convertidos. Nenhuma igreja se torna estável se a experiência da conversão não é legítima. Eu uso neste momento a autoridade do Espírito de Deus para lançar uma mensagem para este Brasil inteiro e dizer aos pastores que estão nas tribunas pregando o evangelho, dizer-lhes: preguem a necessidade de conversão, preguem mudança de vida. Evangelho não é xarope, evangelho é transformação. Evangelho não é água com açúcar, evangelho é cruz com sangue. Evangelho não é uma promoção para pagar 24 prestações. Evangelho é uma decisão séria. Evangelho é renúncia. Evangelho é sacrifício. Evangelho é sofrimento. Evangelho é cruz. Evangelho é calvário. Evangelho é tribulação. Evangelho é dificuldade. Mas evangelho também é plenitude do Espírito de Deus. Nunca foi tão necessário se pregar sobre a necessidade de conversão. Pronuncie comigo esta palavra, povo de Deus. Milhares e milhares de vozes serão ouvidas. Diga: conversão. A Bíblia Sagrada ensina: não vai chegar ao céu quem for convencido. Não vai chegar ao céu quem alcançar prosperidade material só porque alcançou. Não vai chegar ao céu quem for religioso só por ser religioso. Não vai chegar ao céu quem for membro de uma igreja só por haver sido membro da igreja. O céu está destinado a pessoas convertidas. Se a vida do homem não muda, este homem não é ainda o fruto legítimo de uma operação do Espírito Santo. Os grandes homens do Novo Testamento, todos eles, e incluindo as mulheres também, sem exceção, foram homens e mulheres que se converteram. Foram homens e mulheres que transformaram a sua vida. Scofield sempre gostava de dizer: converter-se é virar-se definitivamente para Jesus. Nós não temos outro rei, nós não temos outro Senhor. Nós abandonamos os ídolos, nós não vamos atrás de fantasias, nós vivemos só para Cristo. Cristo é a resposta, Cristo é a solução, Cristo é o Salvador, Cristo regenera, Cristo justifica, Cristo reconcilia, Cristo transforma. Ou Cristo ou nada. Esta não é uma igreja de ídolos mortos, é uma igreja de um Cristo vivo. Agora é preciso compreender: o caminho para o Pentecoste passa pelo Calvário. E ninguém que jamais provou o Calvário chegará algum dia ao Pentecoste. Então o primeiro fundamento, o primeiro item, a primeira cláusula deste concerto entre Cristo e a sua igreja é a cláusula da conversão. O versículo está claro, eu posso até me adiantar, você não precisa ficar já com expectativa. Primeira cláusula, conversão. Diga após mim: conversão. Segunda cláusula, batismo com o Espírito Santo. Pode repetir.
Terceira cláusula, a palavra de Deus. Se uma igreja tem palavra e não tem batismo, ela está incompleta. Se uma igreja querendo batismo com o Espírito Santo, mas ela não é aferrada à palavra, ela está inconsequente. A igreja precisa ser uma igreja de pessoas convertidas, que aceitam e recebem batismo com o Espírito Santo e que se deleitam na palavra de Deus. Essas igrejas chegam aos 99 anos mais fortes do que nunca. Mais fortes do que nunca. Mais fortes do que nunca. Aplauda ao Senhor por isto. As mensagens dos últimos 15 anos têm levado as multidões para considerar falsas prioridades do Evangelho. As mensagens deste último decênio e meio têm induzido a multidão a crer que o melhor do Evangelho é o que se prova aqui embaixo. E se nós nos permitimos acreditar que a excelência do Evangelho é a prosperidade da vida material, perderemos a visão do infinito e do glorioso, do imutável e do eterno, do celestial e do divino. E o céu já não será um céu em cima de Deus, porque teremos um pequeno céu aqui embaixo, nosso. E nós não temos o céu, nós vamos para o céu de Deus. A palavra-chave do Evangelho não é prosperidade. A palavra-chave do Evangelho não é libertação fácil. A expressão-chave do Evangelho não é eu decreto tua vitória. Eu não decreto coisa nenhuma que eu não sou rei. Quem decreta é o rei. Nós somos príncipes, tua misericórdia. A palavra do Evangelho é transforma a tua vida. Muda esta maneira de viver. Sai do pecado e vem desfrutar o concerto de Deus. E aí tu viverás 99 anos. 99 anos. Aí Deus aparece a Abraão, gostei, não temas, eu continuo com este concerto. Vamos ver se esta cláusula do concerto está funcionando na Assembleia de Deus do Amazonas. Vamos tirar as provas. Quantas pessoas aqui dentro